Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai continuar aqui o desenvolvimento, né, dessa nossa aplicação que a gente está usando o Context, né? A gente vai entender melhor os diferentes usos que a gente tem aqui para o Context. E nessa aula, né, como foi dito na aula passada, a gente vai aplicar o Context na nossa aplicação como um todo. E não somente na componente teste, né, que a gente criou, que a gente está fazendo essa aplicação do Context aqui, né? A gente tem o Provider e dentro dele a componente teste que a gente criou na aula passada. Então, o que acontece é que aqui no nosso, a gente criou esse arquivo, né, data context, e nele nós estamos exportando, né, a variável context aqui, né, que é o react.createContext, e também exportando a variável provider, que ela é uma função que retorna, né, o context.provider, né, o provider, um fornecedor desses dados, e dentro que a gente passa o children, né, que na aula passada eu expliquei direitinho o que é esse children. Mas basicamente, né, para quem está caindo aqui de paraquedas, o children é quando eu tenho uma componente dentro de outra, no caso aqui eu tenho o provider, e dentro dele eu tenho o teste, né, a componente teste. Então essa componente teste, ela vai ser passada como argumento children para a nossa função provider. Então eu posso estar acessando essa componente, né, no caso aqui é a componente teste, e retornando ela dentro do context.provider, que vai ser retornado dentro da nossa aplicação para ser mostrado para o usuário. Então, o que a gente vai fazer nessa aula é, ao invés de usar o provider somente na componente teste, a gente vai usar o provider no nosso app por inteiro, né, na nossa aplicação toda, que é aqui no arquivo app.js, né, onde nós criamos o app. Né, nós criamos o nosso navegador e dentro do navegador nós temos, né, as nossas telas, no caso aqui a tela Home, que está sendo renderizada. Beleza? E essa tela Home, ela querendo ou não, ela é nosso aplicativo por inteiro, né? As telas em si, elas são o aplicativo como um todo, porque nessas telas, né, eu estou falando isso em relação às componentes que a gente costuma criar, né, a pasta Components. Mas dentro dessas telas nós usamos as componentes, né, o conteúdo da pasta Components. Aqui nesse caso nós só temos a componente teste, né, mas a gente pode ter várias componentes e todas elas serão usadas nas nossas telas, né, nas nossas screens, e isso tudo acaba formando aí o app por inteiro. Então, o que a gente vai fazer nessa aula é remover esse provider, né, com a componente teste que a gente criou. Então, eu vou apagar a componente teste também, eu vou deixar somente esse texto, né, esse text home. Eu vou salvar aqui. E a aplicação reiniciou, né, removeu aqui aquele valor 500 que a gente estava mostrando aqui que era da aula passada, e a gente vai implementar esse provider aqui no app.js, beleza? Então, aqui no app.js, eu tenho que importar o provider, né? Porque, como foi dito na aula passada, a gente tem que definir o fornecedor, né? O que vai fornecer esses dados para esse nosso context, e a gente faz isso usando o provider, né? Que a gente está exportando aqui no nosso data context. Então, eu vou importar o provider from ponto barra. Aqui na verdade não é só ponto barra, né? src context data context, beleza? Então o provider está aqui, eu tenho que importar usando as chaves, né? Porque eu estou exportando, eu não estou exportando default, né? Eu só estou dando export da variável. Então eu importo aqui usando as chaves, e com o provider aqui, né, no nosso app.js, a gente vai definir o children, né, as componentes filhas desse provider, e que vai ser a nossa função app, que é o aplicativo como um todo. Beleza? Então aqui no export, né, no finalzinho do arquivo, a gente tem que export default app, né, ao invés de exportar o app em si, né, a função app, que é essa aqui que eu estou selecionando, a gente vai exportar uma função, beleza? Uma arrow function. E essa função vai retornar o nosso provider, beleza? E dentro do provider, o nosso app, né, a função app, que é o aplicativo como um todo. Então, o que eu estou fazendo aqui basicamente é colocando o nosso app dentro do provider que vai fornecer esses dados para a gente. Beleza? Então eu salvei, né, a aplicação reiniciou, não teve nenhuma alteração, não teve nenhum erro, então está tudo funcionando tranquilo. E agora a gente tem que consumir, né, esse context, né, consumir esses dados, e a gente vai fazer isso aqui primeiro na tela Home. E para consumir, né, para extrair esses dados que a gente está compartilhando, aqui nesse caso a gente está
compartilhando somente o valor, né, o inteiro, o valor 500. A gente vai aprender a compartilhar outros dados nas próximas aulas, mas aqui esse inteiro, né, esse número 500 que está sendo compartilhado. Então, para mim acessar ele em qualquer parte do meu aplicativo, né, porque todo o aplicativo está dentro do provider, eu vou usar o context, né, que a gente está exportando aqui no Data Context, essa variável context, juntamente com o hook use context, a gente vai conseguir acessar esse valor, né, esse value, esses dados que eu estou disponibilizando, beleza? Então aqui na tela home eu vou importar o context, import context from context data context. Na verdade eu posso importar eles dois juntos, né? Aqui eu estou importando o provider e o context, né? Não preciso escrever duas linhas importando do mesmo arquivo, beleza? Então com o context aqui na nossa tela home, agora eu vou importar do React o use context, né? Que é o hook use context. E com o hook use context e o context, né, que a gente está importando, eu vou acessar os dados. Então aqui eu vou criar uma variável const data, né, os dados. Essa variável data vai receber o use context, né, que é o hook, e como argumento eu passo o context que a gente criou para essa aplicação. Então se eu salvo isso aqui, na nossa variável data vai estar todo o conteúdo que a gente passa aqui como value, né, que nesse caso é o inteiro 500, o número 500. Então para a gente ver isso aqui, eu vou colocar um text e dentro desse text eu vou colocar a variável data. Então se eu salvo, a gente tem aqui, né, o valor 500 sendo mostrado, o que prova, né, que a gente conseguiu pegar os dados do nosso context usando o provider e está acessando aqui na tela home, beleza? Então agora a gente vai fazer isso também na nossa componente reutilizável, que é a componente teste. Então eu vou dar uma mudada nela aqui, porque aqui eu já estou usando o useConst, aqui a gente já tem a estrutura, né? Já está tudo pronto, né? A gente está importando o context, usando o hook useContext, extraindo essa data e retornando um text, né? Um texto com essa variável data dentro. Então se eu importar a componente teste, né? Que a gente criou na aula passada, vou usar o self-close nela. Se eu salvo, a gente tem ali dois valores 500 sendo mostrado, o que prova, né, que tanto na nossa componente teste, nessa componente que a gente criou chamada teste, quanto na nossa tela home, a gente está tendo acesso aos mesmos dados, né, por conta do provider que a gente colocou o nosso app dentro. E como eu disse na aula passada, né, você deve estar imaginando aí, nossa, mas isso aí é tranquilo de fazer usando as props, né, criando propriedades e enviando de uma tela para outra, né, de uma componente para outra, mas isso em um contexto de uma aplicação bem maior, bem mais complexa, né, isso aqui salva muito, né, a forma de abordar, de acessar esses dados é muito mais eficiente, e nas próximas aulas a gente vai aprender como enviar dados mais significantes, né? Porque aqui a gente está enviando só um inteiro, mas a gente consegue enviar funções, enviar dados, listas, funções que vão fazer acesso à API e retornar dados para a gente. Um monte de coisa a gente pode estar fazendo aqui usando o provider, né? O context em si, juntamente com as funções reducer também, que isso aqui vai ficar muito poderoso e vai ser uma skill, né? E é uma ferramenta muito importante da gente saber usar e saber implementar, tranquilo? Então, para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.